Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e damos as boas-vindas para todos os que nos acompanham aqui na comunidade Paz e Bem, e também os nossos seguidores da Universidade Livre Pampédia, no nosso blog, no nosso YouTube, enfim. Alô para todo mundo. Hoje estamos aqui, eu, Maurício Zanolini, e com um convidado especial, que é o Karim Soumaila. Karim, um grande amigo, que se tornou um grande amigo, depois de um projeto que nós fizemos juntos e que está sendo lançado agora, dia 1º de julho. E é sobre esse projeto que nós vamos falar aqui nesse nosso encontro. E trata-se do documentário Em Busca de Kardec. Oi, Karim, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado para o convite, Dora e Maurício. E nós vamos começar. Karim, você poderia, em primeiro lugar, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Você é nascido em Paris, você tem as suas descendências, o que você estudou, como é que foi, enfim, o que você já fez de interessante. Gostaria que você contasse um pouco da sua história. Eu sou francês, nasceu em Paris. Minha mãe da Martinica e meu pai do Benin, e que é Yoruba. Yoruba é a etnia que tem muitos aqui no Brasil, né? Tem bastante. E a cultura Yoruba se desenvolveu aqui no Brasil com candomblé, toda essa cultura que vem do escravidão. Então, isso é minha ligação com o Brasil. Senão, eu sou diretor e roteirista, tenho 30 anos de carreira. Fiz toda a grande parte de minha carreira na França com um documentário sobre a carreira do Brian De Palma. Fiz filmes Brian De Palma. Exatamente, fiz o filme sobre o Latin Jazz, que foi meu primeiro documentário. Esse eu vi, é muito bom, Latin Jazz, né? E gravei também um documentário sobre a história da ligação da República Francesa com a comunidade negra da Caribe, com grande entrevista da Christiane Taubira, que foi a ministra da Justiça na França. Também fiz ficção, fiz um monte de vários projetos. E estou aqui no Brasil há 10 anos e gravei como sou produtor, um seriado sobre o grande fotógrafo da moda brasileira. Gravei também um documentário que se chama A Retomada, sobre a nova geração do cinema brasileiro. Esse documentário é muito bom, eu já assisti, muito bom. Você assistiu? Sim. Que legal. Muito bom. E, olha, tenho uma filha que nasceu aqui, que se chama Liz, que tem 10 anos. Então, está afincado aqui. Agora está enraizado aqui no Brasil. Com filha aqui, está enraizado aqui no Brasil. Exatamente. Mas, então você, na verdade, teve toda a sua formação e a sua primeira parte da carreira na França, mas depois, chegando aqui ao Brasil, continuou e aí está desenvolvendo a sua carreira aqui também, né? Agora fica entre a França e o Brasil. E a gente se conheceu, acho que foi o quê? Em 2012 ou 13, né? Acho que foi 2013 ou 12. Eu acho que sim, 2013. É 2013 que nós nos conhecemos, a partir do produtor que já tinha comigo há já alguns anos esse projeto de fazer Em Busca de Kardec. E eu como roteirista, você também entrou como roteirista, e você dirigiu o documentário. E depois nós fizemos de tudo um pouco também, né? Ajudamos em várias questões, né? Pesquisa, de imagem, enfim, arte, uma série de coisas que nós também acabamos ajudando na produção. Mas, assim, eu particularmente, eu fiquei muito satisfeita com o resultado do documentário, né? Você também, como é que você vê o resultado do documentário? Não, eu acho um resultado ótimo, porque está misturando toda a sua pesquisa, graças a você, porque você é especialista do assunto, e tem como se chama, uma mistura muito bem feita entre poesia, minha própria experiência com a morte de minha própria filha, que foi, para mim, uma maneira de iniciar o seriado, foi o ponto, o argumento, né, para entrar na história. Eu acho muito legal a fotografia do Shin também.
que ajuda também para supor a poesia. Então, gostei e aprendi bastante, na verdade, porque você aprendi, descobri pelo meu português, descobri o espiritismo aqui no Brasil, graças a você, graças ao Ricardo também, porque não conhecia o assunto. E você que me fez descobrir. Porque isso também é uma coisa que nós mostramos, né, no documentário, que é surpreendente, que Kardec foi francês, né, mas ninguém conhece Kardec na França, né? Exatamente. Essa é uma coisa que aparece no documentário, né? Para o nosso público aqui entender melhor sobre o que se trata, nós vamos passar um pequeno trailer, né, do documentário que vai ser estreado na 1º de julho na Prime Box Brasil. Vocês vão ver aqui agora o trailer e depois a gente volta a comentar. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Em busca de Ifa, minha filha mais velha, perdida num acidente fatal, vou em busca de Kardec, o fundador francês do Espiritismo. Primeiro, vou à casa de Victor Hugo, o grande poeta, que também perdeu uma filha na flor da idade, Leopoldine. E se lançou de corpo e alma a praticar das mesas girantes. As lembranças de minha filha Ifa estão guardadas com minha mãe em Paris, com uma dor selada em nossos corações. Minha busca me leva a Lyon, onde Kardec nasceu, e a Yverdon-les-Bains, na Suíça, onde ele estudou com o mestre Pestalozzi. Vou recolhendo testemunhos de pesquisadores, especialistas, médiums e adeptos do Espiritismo. Tenho o privilégio de consultar a primeira edição do Livro dos Espíritos, onde ele faz perguntas sobre a vida e a morte, sobre a dor e o destino. Nessa busca serão abertos arquivos pessoais inéditos do Allan Kardec, sua correspondência privada e profissional. No Brasil, para onde viajo, hoje o Espiritismo conta com 6 milhões de adeptos. No final de minha busca, a pintura mediúnica do Florencio vai me trazer de forma perturbadora o retrato de Ifa, minha filha falecida. E todas as pistas que achei ao longo dessa viagem iniciática em terras de Kardec me fazem mais próximo desse personagem do que jamais poderia supor. Então, eu acho que esse trailer dá para ter uma boa visão, né, da história que se conta, porque, na verdade, o documentário ele entrelaça a sua história, né, a sua busca pelo significado do seu luto, né, pela perda de uma filha, e com isso você vai procurar a questão do espiritismo, Kardec, depois na Bahia você vai também tratar da questão da ascendência iorubá, e se aproximar um pouco da cultura afro-brasileira, e ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo a história do espiritismo, desde a França, até chegando no Brasil, e todas as pessoas que marcaram, né, e ainda estão na liderança do espiritismo no Brasil. Entrevistamos aí tanto pessoas espíritas quanto não espíritas, né?
Então, sociólogos, historiadores, antropólogos, pesquisadores, mas também médiuns, pessoas, lideranças, enfim, né? E acho que deu uma visão bem ampla. Bem ampla. E sem ficar chato, né? Eu acho, pelo menos. A gente está sendo muito modesto, mas enfim. Mas é que a conexão com a poesia e com toda a sua história também não deixou um documentário árido, né? Só com o tema, né? E como foi? Conta um pouco para assim, o nosso público, como é que foi essa experiência para você, né? De certa maneira, relaborar o luto durante a filmagem, né? Exatamente. Eu acho que me ajudou bastante de fazer esse seriado, e me ajuda no meu próprio luto, na verdade. E também foi muito rico, porque descobri, através dessa pesquisa, essa busca, a filosofia do século XIX na França, esse socialismo utópico, tudo que eu gosto, na verdade. E a coisa que me deixa também feliz é como no Brasil você desenvolveu o espiritismo com a educação, com a caridade também. Gostei bastante de todos esses pontos, esses lados do espiritismo desenvolvido aqui no Brasil. Eu acho que não virou espírita, mas virou simpatizante. Bom, o espiritismo não tem a pretensão de converter ninguém, né? Mas assim, o que também a gente procurou foi dar uma visão honesta, né? Com as diversas tendências dentro do espiritismo, porque o espiritismo no Brasil não é uma coisa homogênea, né? Tem muitas divergências, convergências e divergências, e o documentário, de certa maneira, mostrou isso. Acho que a gente procurou respeitar todas as vozes, né? E dar voz a todas as vozes. Porque percebi que tem muitas de divergências, né? Dentro do movimento aqui, que gera uma complexidade, né? Me prefiro o lado progressista, desculpe. Nós também. Mas, Karim, tem uma coisa que eu acho que é interessante nesse documentário, que é uma tendência, né, também dos documentários mais recentes, uma certa escola de documentários, que é essa coisa do narrador se expor, né, dentro da narrativa do documentário. Quer dizer, não é um olhar isento, né? Porque hoje já tem essa clareza de que não existe isenção, não é possível, nenhuma narrativa tem isenção, então assume-se uma leitura, né? E aí essa leitura ela é explicitada e aí fica mais rico, inclusive porque você sabe qual é a intenção, tal. E nesse caso, quer dizer, mais do que uma leitura enviesada, com algum viés, na verdade você expôs a sua própria história, você expôs o seu luto, você, em um determinado momento do documentário, você vai lá na casa do Benim, na Bahia, e isso é uma exposição da sua ancestralidade também, quer dizer, você como pessoa está completamente exposto a cada episódio, você, né, as pessoas conhecem mais uma camada da sua história, e aí tem um paralelo entre a sua história e essa história que você está investigando, que é uma história muito maior. Esse tipo de coisa dá uma sensação para o público, que é o objetivo desse tipo de modelo de documentário, de imersão muito grande, porque ela está, na verdade, se envolvendo com a história de um personagem, que no caso é você, desse documentário é você, e aí a identificação que ela tem é muito mais profunda, né? Porque é no nível pessoal, é como se ela estivesse conversando com você ali. Esse tipo de formato, quer dizer, tem uma coragem, obviamente, de quem se expõe desse jeito, porque você está colocando as suas próprias fragilidades, as suas próprias dúvidas em relação às coisas, quer dizer, você está também numa viagem de descoberta, você não está simplesmente falando para um público assim, olha o que eu sei, está aqui. Não, você fala assim, olha o que eu não sei, vamos descobrir juntos, outra... Então como, assim, esse modelo, ele é uma viagem espiritual, é quase como se fosse uma peregrinação. Uma jornada. Uma jornada. É uma jornada.
Iniciática. Iniciática. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que é se expor, né, desse jeito para produzir uma narrativa. Foi um pouco difícil, na verdade, de me expor, mas não teve outro jeito para contar essa história. Para falar a verdade, estou ainda com medo dessa exposição. Porque ainda o pessoal não assistiu, né? É verdade. Eu sou pelado, né? Tipo... Exatamente. Mas me enriqueceu também. Me ajudou nesse luto, justamente. Essa exposição me ajuda a combater meu próprio luto. Mas, você elaborou o luto, né, em toda essa jornada. Exatamente. Né? Porque foi... Teve grande descoberta, né? Podemos falar aqui com a carta do Kardec. Uma coisa estranha, quando eu estava lendo, né, a carta no lugar do fiel, teve o sentido que o Kardec foi no lado, lembra? Quase que sentimos... Que ele estava ali presente, você teve essa percepção. Olha que interessante. Porque acontece que... Deixa eu só explicar para o público. Exatamente. Só para explicar que nós, no final, né, do documentário, o último episódio é justamente sobre documentos inéditos de Kardec, cartas inéditas de Kardec, que estão sob a curadoria da Fundação Espírita André Luiz, né, que são das casas André Luiz, em São Paulo. E aí nós lemos, né, o Karim leu ao vivo, né, no documentário, algumas cartas, tal, e realmente foi um momento muito emocionante. Eu estava lá também, né, e ele fala que sente, inclusive, a presença de Kardec. Interessante. Né? Porque aprendemos a existência da filha adotiva do Kardec. Isso que foi muito emocionante também. Soubemos que ele também teve uma filha, coisa que o grande público ainda não sabe, e que essa filha morreu. Então ele também teve um luto de uma filha, né? Aí fecha, né, o paralelo seu com o dele. Né? Exato. Foi assim, digamos assim, inesperadamente, foi um final que caiu como uma luva, né? Digamos assim, teve uma conexão, né? Uma conexão da história inteira, né? Foi um momento muito mágico, né? Foi uma revelação muito mística, né? Mística. Mística. Obrigado, professor. Acontece, agora eu acompanhei, nós estivemos durante o documentário, nós estamos na França, em Paris, em Lyon, a cidade onde Kardec nasceu, fomos para Yverdun, onde Kardec estudou, depois viemos para o Brasil, fomos para Salvador, fomos para Rio de Janeiro, Juiz de Fora, São Paulo, em todos os lugares, né, fazendo essa busca, né, da história do Espiritismo e, ao mesmo tempo, em diálogo com esse luto do Karim, né? Então, de fato, você perguntou, Maurício, se foi difícil. Eu mesma vi que muitas vezes o Karim ficou balançado, né, emocionalmente, porque de fato foi difícil, né? Mas eu acho que no final a coisa se deu uma fechada assim bonita, né, enriquecedora, né? E tem também a questão da pintura mediúnica, né? Porque houve uma pintura, né? Existe um médium em Salvador, o Florencio Anton Reverendo, e ele pintou, né, uma moça, né, negra, que é parecida com a sua filha. Como é que você sentiu isso? Como é que você viu isso, Karim? Como é que foi isso? Não foi. Também um momento muito mágico, muito forte, no lado emocionante. E eu vi aparecer os traços de minha filha. Vamos dizer assim, o conceito da imagem de minha filha, com esse origens Caribe e África, que está bem misturado. Não é o retrato exato, mas é uma ideia da alma de Ifa. Isso foi muito, muito forte. Para quem não conhece o fenômeno, né? Só para explicar um pouco,
pintura mediúnica, o médium se vê em estado de transe, né, de olhos fechados, e pinta em alguns minutos vários tipos, assim, né, vários quadros. Esse médium, por exemplo, já recebeu mais de 100 pintores, né? Diferentes estilos, impressionistas, renascentistas, brasileiros, tal. E as pinturas não são pinturas, repetições de pinturas já existentes, são pinturas novas, mas no estilo de cada autor, de cada pintor, né? E então realmente é um fenômeno bem bonito, impressionante, e esse fenômeno é retratado no documentário, né? Como apareceu aí para vocês no nosso trailer, né? Eu acho que nós conseguimos fazer algo que vai ser interessante, atraente e que vai trazer informações para quem não é espírita, para conhecer o que é o espiritismo, o que é o movimento espírita. Ao mesmo tempo, para os próprios espíritas, tem muitas novidades, né? Porque a maneira como nós estamos costurando a visão do espiritismo não é uma visão de dentro, só de espírita, não é uma visão dogmática, proselitista, é uma visão também de fora, né? Porque o seu olhar era de fora, né? Isso que é interessante, né? O documentário retrata o seu olhar de fora, o seu olhar que está aprendendo, que está pesquisando sobre o espiritismo, né? Isso foi muito interessante, né? Então, dá uma sensação de que quem vai assistir vai acompanhar o seu aprendizado, a sua busca. Exatamente. E espero que também o público francês vá descobrir também sua própria cultura sobre o Allan Kardec, francês. Eu quero muito distribuir esse seriado lá, para eles conhecer melhor sua própria cultura do espiritismo. O que você acha? Nossa, eu gostaria muito, né? Inclusive, eu acho que ele é um documentário que fala também com os franceses, né? Porque como ele é um documentário contido, não é proselitista, não é muito, né? Ele é um documentário e tem muitos entrevistados franceses, né? Também. Então, acho que fala muito com o francês. Eu acho que seria fantástico a gente poder, inclusive, fazer essa ligação, né? Porque como o espiritismo nasceu na França, veio para o Brasil, hoje está na França, e o movimento, o documentário mostra isso, está na França graças a brasileiros, muitas vezes graças a brasileiros, né? Exatamente. Então seria interessante mostrar toda essa história para o francês, né? Para que o francês pudesse também entender essa questão toda, né? Porque tem... Na França tem esse lado, tem o cepticismo, como se diz? Ceticismo. Ceticismo, porque é uma coisa muito... para os franceses, que são muito radicais, será bom para eles de conhecer isso, né? Esse lado maravilhoso, né? De conhecimento, de filosofia, de utopia, toda essa mistura que é muito rico, que eles precisam de conhecer, né? Porque a Europa se ressecou muito de espiritualidade depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, povos como a França, a Alemanha, a Espanha, são muito reticentes em relação a qualquer tipo de espiritualidade, né? E aí isso também pode ser uma oportunidade para se discutir, né? Uma coisa que se originou lá, né? Enfim. Né? Acho que vale até vocês passarem o documentário e fazerem um documentário sobre as pessoas assistindo o documentário. É interessante também. Mas o que mais te surpreendeu, Karim, em toda essa história, em toda essa jornada? Qual foi, talvez, a sua maior surpresa que você não esperava? Porque você não tinha preconceito nenhum em relação ao espiritismo. Não, foi muito aberto, como todo documentarista que vai fazer o filme sobre o assunto, sem proselitismo, sem tudo isso, mas com, tipo, virgin, tipo, como se chama? Virgem. Não, teve um monte de surpresa, o lado, mais uma vez, o lado da educação, esse lado muito crítico, né? O espiritismo está aqui para desenvolver o pensamento, né?
Então, esse tudo essa riqueza, o lado da caridade também. Eu acho que, algumas vezes, o espírito faz melhor do que a própria cidade. As obras sociais, né, do espiritismo. Exatamente, para mim foi muito impressionante também. Nesse caso, por exemplo, o que nós retratamos também no documentário é justamente a obra social do médium Florencio, né, do Grupo Espírita Sheila, que é sustentado pela pintura mediúnica, né? Porque também essa é uma característica assim, do espiritismo kardecista, né? Da mediunidade não poder ser comercializada, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, existem muitos fenômenos mediúnicos, canalização, channeling, né, várias cura, healing, né? Mas é tudo cobrado, né? Mas para Kardec não, ao contrário, né? Toda a mediunidade, se tiver um lucro a mediunidade, por exemplo, a venda dos quadros mediúnicos, a venda de livros, tem que ser aplicado em obras sociais, não é para sustentar o médium, né? Então, isso é uma coisa que surpreende, porque isso é típico do espiritismo kardecista. E aqui no Brasil isso é levado muito a sério, né? Pelos kardecistas, né? Pelos kardecistas. E aí isso fica bem patente, né? O documentário mostra isso de diversas maneiras, né? Acho que você também ficou surpreendido de ver isso, você não imaginava que existia isso aqui. Né? Tudo isso não foi foi muito feliz de fazer esse seriado com você, Dora. Não foi muito muito rico como experiência. Foi uma experiência boa para todo mundo, né? Eu acho que toda a equipe se envolveu muito e... Exatamente, não esquecemos essa equipe que trabalhou muito duro para nós. Nossa, foi uma equipe que nós trabalhamos, todo mundo trabalhou muito duro. É porque é uma equipe muito pequena, né? Também, com pouco dinheiro para produzir alguma coisa que, então, foi bem sacrificial, né? Mas conseguimos um resultado muito bom, né? Com as condições que nós tivemos de filmagem, de viagem e tudo mais, né? E, enfim. Mas como é que você acha que a gente, daqui para frente, quer dizer, você acha que isso vai dar algum impacto? Como é que você vê esse impacto nas nossas vidas, sei lá, na área do documentário, ou para futuros projetos? O que você vê? Como é que você está pensando isso? Difícil de imaginar, mas eu acho que nesse momento de pandemia, de morte em massa, eu acho que pode ajudar também de curar o luto através da minha experiência também. Isso eu acho importante também. Justamente caiu, né, que a gente nem imaginava que a estreia será agora de 1º de julho, e nós ainda estaremos, né, no meio da pandemia, né, aqui no Brasil, não sei quando que seremos vencidos, né, infelizmente, e de fato, como o documentário todo trata, lógico, do luto, da questão da morte, né, e das respostas que o Espiritismo procura desse assunto, né? Então, de fato, eu acho que vem bem a calhar, né? Um momento bem propício, né, para isso. Né? Exatamente, a gente vai ficar mais focado, né? Para assistir ao seriado. Não dá para ir no restaurante, na balada. Vai assistir o documentário. Exatamente. Assim a gente espera, né? Que todo mundo assista. Exatamente. Dá um frio na barriga, né? Para saber como é que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão sentir, o que elas vão dizer, né? Sobre o documentário, enfim. E você vai ter retorno será bom de saber se depois eu acho como você imagina. Então, eu acho que minha rede é muito grande, né? E nós tivemos também no final um financiamento coletivo que nos ajudou a terminar o projeto, né? E essas pessoas naturalmente vão também dar um retorno, né? Sim. Vão falar, vão comentar, certamente, né? Ok. A minha rede é muito grande, a gente tem uma rede grande, então possivelmente vamos ouvir os comentários. Eu estou louca para ouvir os comentários. Eu também. Enfim, espero que gostem, né? A gente fica
ansioso para saber o que as pessoas vão achar. Né? Mas, assim, a reação em relação ao trailer tem sido sempre boa, né? Tem sido exatamente, sempre... tem bom retorno com o trailer, com o teaser, exatamente. Que é um bom sinal. Um bom sinal. Um bom sinal. O que mais que você pensa a respeito disso? Você, na verdade, você fala no documentário, isso é interessante também lembrar, que você está vivendo o luto da sua filha mais velha, né, que faleceu aos 17 anos, não foi? Exatamente, foi. Mas, ao mesmo tempo, você fala da sua filha mais nova, a Liz, que é a sua filha que é brasileira, né? Nascida aqui no Brasil, né? Brasileira. Então, na verdade, a sua trajetória aí transcorre entre duas filhas, né? Uma filha pela qual você tem o luto e a filha pela qual você se enraizou aqui no Brasil, né? E isso tudo com muita poesia, né? Aliás, é uma das coisas que a gente fez questão de preservar no roteiro, né? Tem poesia o tempo inteiro, né? É a poesia de Victor Hugo, a poesia do próprio Karim, tem poesia do grande filósofo espírita brasileiro Herculano Pires. Então, o documentário é semiado de poesias, porque poesia salva, né? A poesia nos salva. Eu gosto muito de poesia. E isso também confere ao documentário um sabor, né, de sentimento, de emoção, de comoção, né, que não é porque às vezes o documentário corre o risco de ficar muito árido, chato. Né? Árido, exatamente. E a poesia dá uma alma, né? Isso. Na pesquisa, na busca, na narração. Exato, exato. Isso aquilo que o Maurício estava falando aqui agora, significa que esse é um documentário que se chama documentário autoral, não é isso? Exatamente, muito autoral. Na França se chama incarné. Encarnado? Encarnado, c'est um diretor... Quase uma palavra espírita. Quase uma palavra espírita. Não é reencarnado, é encarnado. Incarné, c'est o diretor que vai ser Expo, enfin, esse tipo Michael Moore, todo esse tipo de gênero de documentário. O cara virou protagonista. Se chama Incarné, o gênero desse tipo de... Que legal. Não sabia que tinha esse nome em francês. Legal. Em português é autoral, né? É autoral mesmo. Autoral, exatamente. Eu, assim, gostei muito da experiência de fazer esse documentário, né? Adorei, né? E achei que fiquei com vontade de fazer outros. Exatamente. Normalmente tem uma segunda temporada, mas não vamos falar ainda, né? Não sei, vamos ver, né, se acontece ou não, né? Possibilidade sempre há, mas as dificuldades também são muitas, né? Mas, enfim, vamos deixar para o destino, ou vamos deixar para Kardec resolver lá, se ele nos ajuda. Então é isso aí. O que você queria mais comentar, Karim, a respeito disso? Qual é, sei lá, o que você ainda gostaria de trazer para o público dessa sua experiência? Não, acho que em inglês se chama Tricks of Fate, e o destino, voilà, perder uma filha na França e ganhar uma outra no Brasil. Então, c'est jackpot. É o jackpot. Não, que falar mais? Não, enfin, gostei de tudo. Tô ansioso para ter o retorno do público. Eu também. Isso é uma coisa que eu também tenho. Agora, eu não sei, a personalidade de Kardec no documentário também emerge, né? Emerge a história do espiritismo e também vai sendo construída a personalidade de Kardec, né? Eu acho que é interessante isso também, porque conversamos com biógrafo, com pessoas que estudam, enfim, né? E isso foi montando, né, uma personalidade, até que no final, né, com as cartas, aquilo se completa, né? Então nós temos, na verdade, 3 linhas narrativas, acho, né? A sua própria história, né? A história do espiritismo e a história de Kardec, né? Da personalidade de Kardec, porque de onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele estudou, né? Para mim, um dos momentos mais emocionantes foi em Verdun, quando
eu fui entrevistada ali diante do castelo de Verdun, né? Porque eu sou estudiosa do Pestalozzi desde muitos anos, né? E para mim aquele castelo é uma coisa lindíssima, né? Onde Kardec estudou e, enfim. Então essa linha, as 3 linhas narrativas, né? Você, a pessoa, Kardec e o próprio espiritismo, né? E o quanto que o espiritismo vai e vem, se aproxima e se afasta do próprio Kardec, né? Porque aqui no Brasil ele se afastou, né? Como a gente mostra, o espiritismo virou outra coisa do que era na França, né? E isso também é mostrado no documentário. Então, é isso. E do Victor Hugo também, né? Porque, sim. Porque é muito tabu na França, a TV francesa que me falou, Victor Hugo faz mexer com mesas girantes, virou tipo o bruxo, você disse? Porque você vai desacralizar a pessoa, você disse? Desacralizar. Desacralizar o Deus. O grande poeta francês. Você critica na França. Você não, olha, ele perdeu uma filha, ele se convertiu. Converteu, né? Converteu ao espiritismo. No espiritismo. Então tem que ter esse lado, né? Também na própria curadora da casa do Victor Hugo, lembra? Sim. Não, e outra coisa, né? No final, né, ficou, porque ela disse, isso fica no documentário, eu estava reassistindo aí outro dia, eu vi, ficou contraditório, porque o Guillaume Cuchet, que é um historiador, fala que o Victor Hugo se converteu totalmente às mesas girantes, né? E ela, a curadora das cartas da casa Victor Hugo, né? Fala que não, que ele depois se desinteressou, né? Que, enfim, porque é tão terrível para um francês dizer que Victor Hugo, que foi o maior poeta para eles, o maior escritor, né, francês, né, teve essa fraqueza de se interessar pelo espiritismo, né? Então ela tratou de dar uma azeitada, uma escapada no assunto. E contrariou o que o outro. Mas quem assistiu o documentário vai ver que existe uma contradição entre aquilo que ela fala e aquilo que o Guillaume Cuchet fala, que é o historiador, né, que fez toda a pesquisa e que mostra, de fato, o Victor Hugo. Agora, eu achei inacreditável, isso é uma das coincidências do documentário, que eu achei acreditável, que nós começamos toda a história focando em Victor Hugo, justamente, mostrando que ele tinha se interessado pelas mesas girantes, porque ele perdeu também uma filha, né? E que você estudou no colégio Victor Hugo. Exatamente. É inacreditável, né? E no lado da casa do Victor Hugo, há algumas ruas. Uau, que coisa! Exatamente. E isso mostra no documentário, né? Em Marais, não é Marais, né? Le Marais, que é meu bairro preferido em Paris. Exato. Um bairro histórico. E o bairro onde você passou a sua infância e adolescência, não foi isso? Exatamente, passei tudo. Minha estudou desde o colégio até o liceu, lá na Victor Hugo. Então tenho uma grande memória. E gostei de Victor Hugo, sempre gostei de Victor Hugo, da poesia. Eu também, sempre fui apaixonada. Você sabe de uma coisa? Eu vou contar um negócio para você, Carlinhos. Eu acho que eu não contei isso para você. Antes de aprender francês, quando eu tinha 15 anos de idade, eu era tão apaixonada por Victor Hugo que eu comprava os livros de poesia dele, eu ainda não sabia francês, não tinha estudado francês, e eu traduzia palavra por palavra. Né? Eu pegava o dicionário e traduzia palavra por palavra para entender a poesia. Eu tenho ainda aqui essas poesias traduzidas palavra por palavra, porque eu queria entender a poesia dele. Aí, quando eu tinha, acho que uns 16 anos, eu fui para a França. E a primeira coisa que eu fiz foi visitar a casa de Victor Hugo. Né? Quando foi? Foi. Quando eu tinha 16 anos, faz mais de 40 anos. Faz alguns anos. Então você conhecia já a casa de Victor Hugo? Já. Não sabia. Você não me fala na França. Não sei, naquela hora acho que nem deu tempo, tanta coisa para se fazer, né? Tanta preocupação com a filmagem. Mas sim, eu fui a primeira vez quando eu tinha entre 15 e 16 anos, porque eu era apaixonada. Então, quer dizer, de certa maneira, o documentário
retrata a sua trajetória, mas tem muita coisa de mim no documentário também, né? Porque são muitos amigos que aparecem, o Herculano Pires, que foi meu mestre nessa vida, a minha paixão por Victor Hugo, por Kardec, por Pestalozzi, está tudo aí também no documentário, né? Então, também ali a roteirista, a minha parte do roteiro também está ali de toda a minha vida, né? De todas as minhas paixões, das minhas relações. Você foi muito essencial nesse documentário, porque no TV você parte esse conhecimento e você que fica uma referência também, né? No ramo espiritismo. Então, sem você, não teria Em Busca de Kardec. Assim. Fizemos uma boa dupla, né? Exatamente. Então, espero que venham próximos projetos. Exatamente. É isso aí. Então, acho que ficamos por aqui. Okay. Agradeço, Karim, pela presença e vamos convidar todo mundo, não percam. Dia 1º de julho, às 20h30, estreia no Prime Box Brasil, que é uma TV que tem ainda na NET, no Sky. Tem vários... Exatamente. TV por assinatura tem. Tem várias. Na descrição do vídeo aqui a gente vai deixar que canal que é em cada operador, a gente deixa colocado. Isso. E outra coisa, quem não tiver nenhum canal também pode assinar via internet e assistir, né? E não percam, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Karim. Valeu, Karim. Grande abraço a vocês dois. Dora, obrigado pelo convite. Maurício também. Um abraço. Fica com Kardec. Muito bom.